um diz aquilo que pensa e aquilo que quer. Smile, porque estás a rir? Estás a rir de quê? Ah? Mas isso é você que é treinador. No eres inteligente entonces, perdona. ¡Apita! My words come from my heart. I think they're saying Sue, which is a soccer thing. And they are both out! I think I'm a special one. Vou embora! De uma vez ao outro! Pode ser uma faca dos legumes, como se diz. Quer vir para aqui, quer vir falar. Alô, alô, muito boa noite, boa tarde, bom dia, bom lanche, como eu costumo dizer, isto já começa a ser uma frase que eu utilizo muitas vezes. Muita comida. Exatamente, o que interessa é comer, encher a barriga. E neste momento, antes de dar o boa noite aqui ao César, estamos a encher a barriga de futebol, porque está a jogar o Rio Ave contra o Sporting em direto. Em qualquer momento eu posso dar aqui uma atualização daquilo que se vai passando ali em Rio Ave. Muita chuva e muito vento, para já. Mas isso é habitual ali, não é César? Boa noite, César. Boa noite, boa noite. Antes de mais, lamento pelo meu tom de voz mais obstruído. Estou com uma valente constipação. E relativamente ao Rio Ave Vila do Conde, recomendo os nossos ouvintes a irem à cervejaria O Mestre, onde eu fui no verão passado e comi provavelmente a melhor francesinha da minha vida, com um molho de manteiga completamente diferente. Como tal, uma bem-aja a agentes de Vila do Conde e às suas capacidades culinárias. Muito bom, muito bom. Lá está, um igual, e a qualquer momento eu vou atualizando aqui as Quem marcou as pelo coisas. Sporting? Quem marcou pelo Sporting foi um trinco que me está a surpreender de uma maneira brutal. Ullmann, exatamente. Se eu comparava ao João Palhinha, é muito diferente, sim, mas agora já não sei se é para melhor ou se é para pior. Está numa evolução brutal. Tá. Ele está a começar cada vez mais a assumir a dimensão do Sporting. Eu não sei se viste, ele deu muito recentemente uma pequena entrevista onde ele falou sobre isso, que ele estava habituado a lutar para não descer de divisão. E agora ele está a lutar por títulos, estádio cheio e por mais. E essa mudança de chip demora. E parece que ele está a chegar lá. Está, sim, senhora. Tem estado a jogar muito bem. Olha, de lamentar novamente a ausência do nosso Manuel Luís Goxa, o nosso Brasil. Agora temos aqui um Cláudio Ramos. Vá, para continuar aquela... Vá, não vamos entrar em pormenores. Vá. O registro. Mas eu sou o Cláudio Ramos aqui do Desportaólicos. Tu, César, tens que escolher depois uma personagem para ti. Não? Fernando Mendes. Fernando Mendes, pronto. Bem disposto, trocadilhos, barriguinha. Muito bem. Olha, esta semana foi muito preenchida. Sim. Foi muito preenchida. Tivemos muito futebol europeu. Tivemos também um episódio especial que desde já quero parabenizar António Balonas, que esteve muito bem. Não sei se viste, César. Ainda não acabei, mas vi a primeira parte e um bem-aja a ti e ao nosso grandioso convidado. É verdade, é verdade. E temos que continuar porque acho que é um conceito muito engraçado para fazermos com amigos mais chegados. Verdade. Mas relativamente aqui ao nosso episódio, quarta-feira o que é que tivemos? Champions League, aquilo que todos nós idolatramos e todos nós gostávamos que as equipas portuguesas todas tivessem. Mas pronto, vá. Não vamos mostrar mais sobre o leite derramado. Não vale. Porto 1, Arsenal 0. Olha, César, não sei se viste o jogo, mas eu fiquei com aquela ideia de que os arsenalistas e os teus vizinhos vieram cá feitos cagões e saíram de cá todos borrados. Foi a ideia com que eu fiquei. Porquê? Está bem, eles dominaram o jogo, sim. Sim. Mas o Porto parece que foi inteligente, pá. E é por isto que eu gosto sempre de dizer esta frase. Para mim, Sérgio Conceição é se não o melhor treinador português da atualidade. É polémico? É. Mas é aquilo que eu sinto. Rubén Amorim é capaz de querer falar sobre isso. Não sei se Jorge Jesus quer falar sobre isso. Não sei se Marco Silva, que ainda hoje ganhou o United, quer falar sobre isso. E seria uma longa conversa. O próprio Abel Ferreira, do outro lado do Atlético, poderia querer falar sobre isso também. Não, felizmente temos muitos, não é? Ainda bem. Temos muitos. Olha, as estatísticas desse jogo foram brutais. Os arsenalistas dominaram em tudo, em cantos, 10-1, total de passes e consequente posse de bola, né? Olha, o total de passes foi 495 contra 274 do Porto, vê só. Posse de bola 65-35. E ainda assim, nos remates, fizeram uma coisa bastante interessante. Sabes quantas defesas fez Diogo Costa? Quantas? Não sei. Um número muito redondo. 0. 0.067. Exatamente. O que demonstra que este Arsenal tem uma pecha. Acho que é uma coisa
que salta logo à vista. Onde é que anda o ponta de lança desta equipa? Era isso que eu ia dizer, a finalização. Era Trossard neste jogo. Logo aí deixa-nos a pensar. Trossard não é um ponta de lança de base sequer. Ele é um... Eu nem sei se ele chega a ser um falso 9, ele é mais um 10, quase um construtor de jogo de trás para a frente. Eu até diria, muitas vezes ele joga melhor encostado a uma linha do que propriamente ali no centro do campo. Mas Trossard não é um ponta de lança de modo nenhum. Não. Gabriel Jesus é o ponta de lança titular desta equipa, mas Sim. também tem sido assolado por lesões atrás de lesões. Logo por aí foi o que foi. Como é que é o Nketiah? O Nketiah, se calhar lesões também. Agora lembrei-me do Nketiah. É verdade, e cada vez que ele entrava, marcava muitos golos, atenção. E quando houve aquele período que o Jesus teve lesionado mais tempo, ele até, não sendo o Gabriel Jesus, conseguiu equilibrar a coisa um bocadinho. Jogou muitos jogos e marcava, portanto, logo isso é o que um ponta de lança quer. Pois é, mas depois no final do jogo apareceu aquele menino Liga dos Campeões, não é? Porque é o que ele é, a jogar. Eu não vi hoje o jogo do Porto com muita atenção. Aqui a Cristina, daqui a nada vou buscá-la ali, se calhar ela diz melhor o que foi o jogo do Porto contra o Gil Vicente, em que foi um empate a um igual. Acho que desta vez o Porto começa a ficar mesmo longe das contas do campeonato. Mas Galeno na Champions League é um senhor, pá, é um senhor. Até Diogo Costa brincou com isto no final do jogo. Não sei se viste a entrevista que deu à DAZN, à Eleven Sport. Isso eu não vi. Que foi muito curioso. Foi Bruno Alves e foi outro. E Costinha. Bruno Alves e Costinha. A falar ali com o Diogo Costa num tom muito casual, muito tranquilo, fantástico. Gente da bola. Costa, exatamente. E Diogo Costa disse: eu até digo a ele, olha, vamos jogar para a Champions. Portanto, já sabes, continuares o registro. Porque é que ele não faz isso também no campeonato? Claro que o estímulo é completamente diferente, não é? Também, de verdade seja dita. O Galeno, que eu estava a ver o jogo com o Diogo, e como eu defendo já há algum tempo, era um jogador para ir à seleção. O Galeno é um jogador de características únicas. O único jogador que eu vejo semelhante ao Galeno na seleção, aliás, vejo dois, por assim dizer, o Rafael Leão, mas que precisa de um embalamento diferente, e o Bruma, que a meu ver está uns funinhos abaixo do Galeno. Estas lesões ultimamente também não têm ajudado muito. E o Bruma tem tido uma carreira algo irregular. Eu acho que Galeno seria o jogador a considerar para a seleção. Nota nesse jogo para duas coisas. Alan Varela, um box-to-box a encher, a preencher, a construir e a destruir. Eu sou muito fã de Alan Varela. Tu lembras do início da época dizer Alan Varela é uma máquina que o Porto contratou? Sim. E Alan Varela era das coisas boas que o Porto consegue tirar desta época. Sim. E o outro ponto positivo que eu quero dar, que também a volta é meio pela negativa, mas é o que é? Pep. Pep nas Champions este ano tem sido o senhor, e os jornais ingleses fartaram-se de elogiar Pep. Até Rio Ferdinand, que estava no... Até Rio Ferdinand, é verdade. Muito bem. Como tu disseste, os números estiveram do lado do Arsenal. Eles foram um bocadinho cagões e coisa correu-lhes mal. Isso faz-me sorrir. Olhando para a segunda mão, Ora. não acho que o Porto vai chegar lá. Infelizmente só não acho. Só para lembrar aqui o pessoal, acho que foi em 2009, 2010. Também nos oitavos de final da Liga dos Campeões, em casa 2-1. E depois lá foi um número assim... 3 ou 4-0, coisa assim, eu recordo. Ou 5-0. Pois é. Portanto, acho que é uma coisa a pensar, não é? Até porque é bom não repetir esse resultado que os punha fora da Champions deste ano. É assim, verdade seja dita, e isto é uma coisa que eu quero frisar aqui. Ainda ontem estava a falar com um amigo meu e dizíamos que esta maneira de pensar o futebol europeu, o Porto está sempre lá nos píncaros. O Porto é a única equipa que olha para o futebol europeu com seriedade no panorama do futebol português. Infelizmente. Dentro dos Champions. O Benfica, eu acho que olha, e fica nas últimas duas épocas, em ambas chegou aos quartos da Champions. O Benfica muitas vezes não consegue. O Benfica tenta, mas não consegue. Exatamente, parece que foi exceção. Esses anos em que o Benfica teve muito bem, parece que foi exceção. O Porto, quando aparecem estes colossos do futebol europeu, consegue manter sempre aquela personalidade, aquela seriedade, e eu gosto muito disso no Porto. O Porto europeu, para mim, é muito transcendente, aquilo que é um português e gosta de ver futebol. É um ADN próprio. Mas eu não sei qual é que é a tua opinião em relação às chances do Porto lá. Acho muito reduzidas. Pois. Eu gosto de sonhar alto, gosto. Claro. Gosto de ver as equipas portuguesas a ir longe.
Mas verdade seja dita, acho que vai ser um desafio muito grande. No entanto, recordas-te o que aconteceu ano passado, não é? Pode. Está bem que o contexto era diferente. O contexto era diferente e era contexto Liga Europa, não é? Era Liga Europa e na altura o Arsenal estava na corrida direta pelo título. O título, exatamente. O contexto é muito diferente mesmo. Olha, ganharam 4-1 este fim de semana. Ao Newcastle. Portanto, o Benfica também ganhou 4-0, não é? O Benfica, o Porto, não, o Porto empatou um igual. Era bom que o Porto tivesse ganho para ir também com o embalamento de uns jogos para chegar a esse jogo de peito feito. Mas isto não anda fácil. Mas vamos ver, é outro. Eu recordo-me aqui há uns anos, e fazendo referência à tua camisola do Dortmund, quando eu fui ver o Benfica em Dortmund, o Benfica foi lá perder 5-0 e tinha ganho 1-0 em casa, gol do Mitroglou. Como tal, essas coisas acontecem. Exatamente. Olha, mas continuando na senda europeia, depois tivemos uma Liga Europa que foi tipo, olha, foi uma quinta-feira nauseante. É como eu descrevo aquilo. Isto porque, olha, a única equipa portuguesa que venceu, no final perdeu. Verdade. Olha, bom começo. Bom começo. Bom trocadilho, não é? Lá está, a oportunidade de estar nos oitavos de final era grande para este Braga. Eu nunca pensei que eles tivessem um jogo tão favorável, verdade seja dita. Nunca pensei. Mas, epá, eu continuo a dizer, e nós batemos aqui muito no Braga, batemos. Até porque temos esta divergência de opinião. Nós queremos mais do Braga. É isso mesmo. Esta divergência de opinião que vai convergir, porque nós só queríamos era que o Braga crescesse ainda mais. Claro. Verdade seja dita, a mim parece-me que o Braga quer ser grande, mas continua a ser pequeno. É o que é. Eu não sei. Estavas a falar da falta de seriedade com que as equipas portuguesas às vezes olham para a Europa. E eu sinto que o Braga tem anos em que olha para a Europa com seriedade e anos em que olha menos. Não estou a pôr aqui em causa o profissionalismo de ninguém. E nota que o Braga também se calhar não teve bem a sorte do jogo. Por outro lado, o modo como sofreu o último golo foi um bocadinho patinho. E também tiveram alguma sorte do jogo com a expulsão do Karabag. Como tal, há aqui muitas nuances. Mas que se meteram a jeito para isto acontecer, meteram. Lá está, tu consegues empatar a eliminatória, tens a expulsão, não é? E depois te desconcentras-te em pões-te à frente. Eles iam passar a eliminatória. Tu pões-te à frente e isto acontece de um modo completamente inesperado. E o Braga, que cheio de... Eu estou a olhar para o 11 do Braga, cheio de jogadores experientes. Tinha Pizzi, tinha, por exemplo, João Moutinho, tinha Salazar, tinha Borja, tinha Paulo Oliveira, tinha Mateus Magalhães, acabou por meter depois ainda Vítor Carvalho, Rony Lopes, Bruma. Epá, depois há aqui uns miúdos, mas o Braga não tinha 11 de miúdos. O Braga tinha que fazer melhor. E lamento mesmo esta eliminação do Braga. Epá, eu sou-te sincero, o jogo que eu estava a ver com mais atenção era este Braga, porque o Benfica, sim, eu tinha confiança, depois perdia também rapidamente, mas tinha confiança. No Braga não tinha grandes esperanças, mas estava a ver que o jogo estava a tomar ali um sentido que até poderia ser favorável aos de Braga, não é? E depois foi o que foi, epá, ficou-me aqui entalado, eu não gosto de nada. No entanto, temos coisas positivas, não é? Deu 3 pontos aos coeficientes da UEFA, não é? Sim. Menos mal. Sim. Menos mal. E o golinho do Roger Fernandes? O Roger, eu estou à espera de ver o que é que o Roger vai se tornar. Porque o Roger já está a refugar lá há algum tempo, mas ele começou a refugar para aí com 15 anos. Nós descobrimos-lo muito cedo, digamos assim. Pois, eu estou à espera o que é que vai surgir do Roger Fernandes. Estou curioso. Olha, eu não sabia, ele é guineense. Eu pensava que ele era português. É capaz de ter dupla nacionalidade. Exatamente. Olha, curiosamente, sabes quem é que vai vingar a campanha do Braga nesta Liga Europa? Quem é? Bayer Leverkusen. Vou jogar com o Karabag. Vai jogar contra o Karabag. Vai. Eu, por acaso, também estava no grupo do Karabag. Agora vão se entrar naquilo. Vão, eu acho que sim. Estou entusiasmadíssimo. Eu estou a ver o Leverkusen a ganhar a Liga Europa e a Bundesliga. Acho um grande candidato. Temos ali Liverpool, não é? E o AC Milan. Na Liga Europa e o AC Milan. Pois, são sempre aqueles confrontos interessantes. Olha, vamos dar um pulinho também a Toulouse. Pronto, eu acho que o comentário está feito, não é? Pá, que sofrimento. Tão mal. E depois é aquele 11, pá. Lá vamos bater mais um bocadinho no nosso amigo Ambrósio Schmidt, não é? Epá, diz-me uma coisa, o Flónito não está lesionado? Jogou há momentos. Há momentos estava em campo, em jogo. Mas acho que nesse jogo também estava disponível, não estava? Olha, eu vou dizer... Nesse entre muitos, vá. O que é que eu disse ao Diogo, estávamos a ver o jogo juntos, que é...
o Toulouse estava a desperdiçar muitas oportunidades. Remates opostos, defesas do Santo Turmin, remates a rasgar, e eu a ver o treinador deles com as mãos na cabeça, a tirar-se ao chão, e ver-me para o Diogo, opa, eu estou com a pena deste homem. Eu estou com a pena deste homem, porque a equipa dele, que está quase a descer a divisão, está a fazer um jogaço, está a encostar o Benfica às cordas, equipa de Champions, e não fazer gol. Eu estou com a pena deste homem. Claro, para quem gosta de futebol, lá está. Para quem gosta de futebol, vê que aqueles rapazes mereciam. É que é isso mesmo. Mereciam. Pois mereciam. E foi o que foi. O Benfica, no compro da eliminatória, não foi melhor que o Toulouse. Eu sei que na Luz o Benfica teve mais hipóteses. É verdade. Mas... foi um jogo estranho esse também. O Benfica ganhou ao Toulouse com 2 golos de penaltis. Verdade. É isto. Foi isto que o Benfica fez. Eu não sei... Eu não sei o que é que eu consigo tirar de bom deste jogo em Toulouse, a não ser talvez a exibição de Turbi, que conseguiu ter vários momentos positivos, a má exibição de Tengsted, que demonstra mais uma vez a sua fraca capacidade de ser avançado do Benfica, mas depois Artur Cabral e Marcos Leonardo também não jogam, como se viu hoje. Não, também não jogam, espera aí, César, eles não jogam porquê? Porque eles têm marcado golos. Temos de ter consciência destas coisas. Então, ponta de lança a marcar golos, por amor de Deus, não façam isso, fiquem lá no banco. E depois da segunda parte, entrou, penso que com uma ideia de mais ofensiva, que acabou por não se concretizar, porque também ninguém jogou bem, Carreiras, que eu ainda não sei o que dizer sobre Carreiras. Eu preciso de mais tempo, mas eu gostava de não precisar de mais tempo. Exatamente. Relembrar que o Grimal também começou assim, e até tu próprio e o Diogo disseram já ultimamente esse facto, vá. Mas, olha, e sabes quem é que vem agora aí, não é? Sei quem vem aí. Epá, é interessante. É interessante. O Rangers está em segundo na Liga Escocesa, salvo erro. Até perderam agora. Acho que está. Mas posso confirmar já aqui, espera aí. O primeiro jogo é, para mais distraídos, o primeiro jogo é na Luz, dia 7, e o segundo é em Glasgow, a dia 14. E em condições normais, o Benfica consegue fazer frente e consegue dar conta do Glasgow Rangers. O Rangers está em primeiro lugar, César. Até primeiro, tinha estava em segundo. Na 27ª jornada, 67 pontos, e o Celtic com 65. Está ali uma luta interessante. O que é bom. O que é bom também ver essa luta. Pois é. Não é que o Benfica não esteja na luta também, não é? Mas pronto, às vezes. Agora, eu não sei qual é que é o foco do Benfica nesta Liga Europa, porque a nível de prémios, de valor monetário é muito mais pequeno do que a Champions. E existe aquela tara com o campeonato, com muita pena minha, que eu abdicava facilmente do campeonato para ter uma Liga Europa, mas isto é a minha perspectiva. Não sei que divisão fazes desse jogo. Olha, eu estive aqui a ver os últimos confrontos entre o Benfica e o Rangers. Olha, giro. Só houve 2 confrontos, na verdade seja dita. Foi em 2021 na Europa League. Ou seja, 2-2. Isto acho que foi fase de grupos. Foi. Era o Jorge Jesus, o treinador. E era Gerard, o treinador do Rangers. Eu recordo disso. Deixa-me abrir aqui o 11, só por curiosidade. E vai ser muito diferente. Era Jorge Jesus e Steven Gerrard, muito bem. Foi a altura do Covid, eu recordo desse jogo. E olha, esse jogo, salvo erro... Luca Waldschmidt... Esse é o primeiro jogo onde se pôde voltar a ter adeptos novamente. Tenho quase a certeza. É provável. Não, mas foi. Os 2 confrontos aí nessa fase de grupos da Liga Europa foi 2-2 e 3-3. 2-2 2-2 na Escócia e 3-3 na Luz. Epá, não sei. Este Benfica... Eu nem sei o que pensar, nem sei o que dizer... Ainda hoje estava a ver o jogo e comecei a ver novamente um Benfica sem ponta de lança. Custa-me muito ver isso, pá. Depois estes jogos europeus têm sido fraquinhos. Eu estive a ver por curiosidade. O Benfica começou o jogo 2 sem ponta de lança. E ganhou por 4-0. O Benfica gastou em Artur Cabral 20 milhões. Em Marcos Leonardo 18, mais 2 em objetivos, pode chegar aos 20. E Tengsted foi 7 milhões. Ou seja, são quase 50 milhões no banco para depois jogar sem pontas de lança. 50 milhões dava para ir buscar Guilherme e mais Banza. E Fran Navarro. Olha, Guilherme mais e Fran Navarro. Estava feito. Para ti estava feito à frente de ataque. Para mim estava. Iam rodando os 3. Exatamente. Olha, mas vão ser confrontos interessantes aqui estes da Recordas tu deste Rangers eliminar o Braga aqui há uns anos, nos quartos de final da Liga Europa, muito disputados mesmo? Recordo, e eu pensava mais uma vez, parvo, estúpido,
que o Braga ia dominar esse jogo, porque o Braga está. Epá, é assim, o Braga nos últimos anos tem praticado um futebol atrativo, não é? Temos um futebol atrativo, não é? E pensava que porventura pudesse ter passado nessa fase e eliminar já, não era? Era aos quartos, eu recordo desse jogo, não me recordo dos detalhes, mas recordo dessa eliminatória que o Braga acho que empatou na Escócia depois de perder em casa, uma coisa assim do género, mas na altura o Braga teve na luta mesmo. Portanto, agora, olha, eu quero pensar que o Benfica vai vencer e vai dar mais uns pontinhos aqui que muito precisamos aqui para o nosso ranking da UEFA. Vai ser uma frase muito complicada, no sentido que no curto espaço de tempo Benfica e Sporting vão jogar entre si 3 vezes, que é com esses joguinhos pelo meio. Para o campeonato, lá está mais a taça, e depois com estes jogos pelo meio para... o mês de fevereiro, este determinado fevereiro e março, vai ser super preenchido. Pois vai. Preenchido para o Sporting, para o Benfica, para o Porto. O Porto que vai passar desta fase da Liga dos Campeões, não é? Portanto, depois vai ser preenchido. O Porto menos. Até porque o Porto para a taça vai jogar contra, não me recordo já quem, mas Santa não Clara? é. Santa Clara? Lá está. Ainda não jogou, assim é que é. Ainda não jogou. Sim. Olha, e depois estivemos ali em Alvalade, um joguinho que é aquele jogo que não me apetece nada. Estás a ver? Estamos aqui e não me apetecia nada estar aqui. Mas o Sporting podia ter ganho, pá. Pois o Sporting até o minuto 60 para aí teve várias hipóteses. Depois aliás, o guarda-redes dos rapazes jovens esteve muito bem também de dar essa ressalva. E tem lá um central que também achou as medidas. Já na primeira mão tinha o Yanko ou o Amenda? O Amenda. O Amenda. Que faz um grande corte mesmo ali a tirar o pão da boca ao Guilherme, não é? Exatamente. E este Sporting vai... Adivinha? Há 12 jogos consecutivos que o Sporting vencia sempre em casa. Para todas as competições. Sabes-me dizer qual é a última equipa que venceu em Alvalade? Jogam de azul e preto? Olha, por acaso... Estás a chegar lá. Estou a chegar lá. Vem de Bergamo. É verdade, Atalanta. E sorte, ou não, ou azar, vamos depois descobrir depois dos jogos, não é? Foi quem calhou nesta fase dos oitavos ao Sporting. Verdade seja dita, os confrontos, eu recordo-me ligeiramente, o primeiro confronto em casa, a primeira parte foi dominada, acho que foi o pior jogo do Sporting. Foi o pior jogo do Sporting. A primeira parte dominada, mas encostadinhos mesmo, sem hipótese nenhuma. A segunda mão, a segunda parte desse jogo já foi mais equilibrada, mas a segunda mão, o Sporting já demonstrou ser aquela equipa que estava a entrar nos carris, não é? Que já estava a entrar ali no momento certo. E acho que é esse o momento do Sporting agora. Não é o Sporting dessa altura, é um Sporting muito mais rotinado, que penso que pode fazer frente a este Atalanta. Definitivamente. Por acaso não sei em que forma é que está a Atalanta neste momento. A Atalanta acho que vinha para ir de uma série de 8 jogos consecutivos a vencer. Pois. Tenho essa ideia. Portanto... Eu quero acreditar, porque o Sporting deste ano não é um Sporting de outros anos que tem um plantel curto. Este plantel do Sporting tem alguma margem de manobra. Não há o Gyökeres, isso não há. Sim. Mas há outros centrais, há outros extremos, há outros médios. Há ali uma certa margem de manobra para o Ruben Amorim, caso queira, rodar um bocadinho e tentar apostar no campeonato, na taça e na Liga Europa. E eu sei que isto se calhar está a pedir demais, mas eu vejo potencial para isso. E na Liga Europa sonhar não custa, não é? Sonhar não paga imposto. Claro que não. Mas contra isso... É sempre aquelas declarações do Ruben Amorim. Quando eles perguntam como é que é a competição, qual é que preferem, campeonato, está sempre campeonato. É sempre essa história, mas não há necessidade de estarmos constantemente a dizer que o objetivo é o campeonato. Nós sabemos isso. Mas quando vais à montra da Europa, muda lá essa mentalidade. É a mentalidade como o Benfica jogou também em Toulouse. Não gostei daquilo. Parece que foram para ali, pensavam que já tinham ganho aquilo. Primeiro ponto. Olha, da mesma forma que chegou aqui o Arsenal e pensavam que eram cagões, que vieram feitos cagões e que aquilo era tudo deles, parece-me que foi o mesmo, da mesma forma que o Benfica foi a Toulouse, numa margem de manobra não tão grande, porque aqui foi a primeira mão para o Porto e ali já foi a segunda da Liga Europa, não é? Mas custa muito ver estas equipas portuguesas a claudicar desta maneira. Eu acho que há aqui duas coisas que infelizmente batem nos jogadores, que é, tu quando vens da Champions para a Liga Europa...
Acusa sempre. E nós vimos que houveram acho que foram 4 equipas logo ao 5 que foram eliminadas, as que vieram da Champions. Nós fomos olhar para isso. Podemos ver isso. Deixa eu ver, que eu tinha essa página aberta, Europa League. Porque houveram várias equipas das que vieram da Champions que foram logo eliminadas. Olha, ora bem, Feyenoord de Roma passou a Roma, não foi? Sim. O Feyenoord foi eliminado, tinha vindo da Champions que era campeão. Shakhtar Marselha passou... São boas notícias para Portugal, essa eliminação. Exato, Shakhtar Marselha passou o Marselha. Shakhtar foi eliminado, tinha vindo do grupo do Porto. Exato. Sporting Young Boys, ainda bem para o Sporting. Galatasaray, Sparta de Praga, passou o Praga. O Galatasaray tinha vindo da Champions. Friburgo-Lanz, passou o Friburgo. Lanz tinha vindo da Champions. Benfica passou. Karabag, Braga, lá foi o Braga ao ar. O Karabag tinha vindo da Champions, não é? E depois Milão-Rennes passou o Milão. Ou seja, das 8 equipas que iram da Champions, só 3 é que passaram. Bem observado. Olha, não tinha reparado nesse pequeno grande pormenor. Em nota, eu tive a ver por curiosidade, eu já tinha noção destes números. Os valores financeiros da Liga Europa em relação à Champions são brutalmente inferiores. Eu já pensei se isto até não será algo injusto. Tu sabes qual é que é o prémio de vitória de passares aos oitavos de final? Aos oitavos de final da Liga Europa, é isso que estás a dizer? Sim. Quanto é que as equipas receberam agora por este apuramento para os oitavos? Poucos milhões. 1.200.000. Pois. E depois passarem aos quartos é mais 1.800.000. E depois as meias é a 2.800.000. O Benfica, ou o Sporting ou o Porto, mas o Benfica então, vendo um jogador da academia, está a Liga Europa feita. Está a Liga Europa 4 anos. mesmo. Não, mas olha, vamos transpor só aqui agora um bocadinho para aquilo que está a acontecer no campeonato. E depois vamos a um tema super interessante que tu vais trazer. É uma coisa brutal. Estou muito entusiasmado com isso. Mas a vista de olhos que temos que ver esta 23ª jornada foi aquilo que já falámos aqui, do Benfica ter vencido em casa contra o Portimonense. Um Portimonense que anda sempre aflito nos últimos anos. Vejo sempre o Portimonense neste registro. O Porto, que acho que arrumou de vez, e gostava de saber a tua opinião, César. Acho que o Porto desta vez esquece lá o campeonato, não é? É muito difícil. O Porto no passado já fez recuperações incríveis. E também os outros clubes. Eu estou a ver, o Porto neste momento está a 9 pontos do Benfica e está a 7 do Sporting, sendo que o Sporting tem menos o jogo que está a jogar agora até. Aqui o problema é que está a quase 10 pontos de 2 equipas. É muito. E o Porto não vem embalado. O ano passado o Porto recuperou alguns pontos e fez a segunda melhor volta de sempre da sua história, salvo erro. Mas o Porto não está bem. O Porto não está bem e está a muitos pontos de 2 equipas. Eu acho que o Porto arrumou a viola esta jornada para o campeonato. Acho que sim. Ainda para mais com um golo no minuto 94, mesmo aquela machadada final para enterrá-los. É mesmo. Acho que a minha opinião é essa mesmo também, que já estão a falar. O único modo do Porto salvar a época, entre aspas, é apontar para uma eventual vitória na taça, que até o último jogo fica bem e tal, e é fazerem uma gracinha na Champions. Era isso. Isso então, olha, eu rejubilava de alegria com isso, sou-te sincero. Se o Porto chegasse aos quartos da Champions e disputasse os quartos e ganhasse a Taça de Portugal, não ficava bem visto, ainda assim com esta época, mas safava-se. Agora assim, e nota que neste momento o Porto tem a 6 pontos com menos o jogo, o Braga, que também vive dias complicados, mas pronto. É sorte do Porto, do Porto, verdade seja dita. Mas vamos ver. E o Guimarães, que ontem também perdeu em casa com o Casa Pia. Portanto, olha, não sei, isto está equilibrado. Há ali entre o 7º lugar e o 16º, estão ali muitos pontos ali de diferença que está a dar uma luta interessante. E é aquilo que falávamos a semana passada, César. Este campeonato, se fosse reduzido ali a menos 2 equipas, estas essencial. 2 equipas, é o Vizela e o Chaves, acho eu, que estão muito lá para baixo e acho que pouca hipótese têm. Sendo que eu tenho pena dos Chaves, que o Chaves é um clube de região com potencial e que atrai muito mais gente do que o Aroca, por exemplo, que está em 7º, meritoriamente. Mas olha que o Aroca está a praticar um futebol super atrativo ultimamente, não é? Mas lá está, é assim o futebol também, nada. Olha, vou-te passar a palavra, César, que trazes aí um tema super, super interessante. Ora, eu fiz um trabalho de casa a pedido de um ouvinte nosso, do João Carvalho, e eu, antes de mais, convido todo e qualquer ouvinte nosso, caso queiram que nós
tragamos algum tema, e temos mais 2 temas para trazer, curiosamente, que nos mandem mensagem, que nos digam que nós temos todo o gosto, qualquer um de nós, em trazer esse tema. E volto a pedir desculpa pelo meu nariz entupido que me está aqui a atrapalhar a Digo minha já que estás com dicção. uma voz super sexy. Tens que arrastar mais a voz agora. Tenho que arrastar mais a voz. Ora bem, o tópico que eu trago, e criando aqui alguma antecipação, é sobre o 14º classificado da Liga Alemã. Para pôr essas cabeças quem nos está a ouvir a pensar. Quem será o 14º classificado da segunda Liga Alemã? Esta equipa está a apenas 4 pontos da linha d'água. Esta equipa perdeu esta jornada por 3-0 contra o Magdeburgo. Isso agora deste-me uma ajuda. Mas não sei quantos é que os nossos ouvintes cheguem a segunda Liga Alemã. Esta equipa é um histórico que já ganhou a Bundesliga, já ganhou tudo o que havia para ganhar na Alemanha e ainda assim que 6 épocas jogava na Champions. Estou a falar nada mais nada menos do que o Schalke 04. Meus caros, quando vocês veem o top de equipas alemãs de história e nível de dimensão, sempre no top 5, top 6 está sempre o Schalke. Não falha. O que é que se passa em Gelsenkirchen, a cidade do Schalke? Ora bem, contexto. Recuando 10 anos, muito simplesmente, ano por ano. 2011. Schalke vencia a Taça da Alemanha. 2012, Schalke vencia a Supertaça da Alemanha. 2014, terceiro lugar no campeonato. 2016, quartos da Liga Europa. 2018, vice-campeões alemães. 2019, Champions League, chegam aos oitavos de final. 2020, o clube esteve 30 jogos sem ganhar. Eu recordo-me da fraca pontuação que fizeram, né, nesse campeonato. 2021, despromovidos, após uma época onde em 34 jogos venceram apenas 3 jogos. 86 golos sofridos. Estamos a chegar perto dos dias de hoje. 2022, um raio de esperança. Campeões da segunda da Liga Alemã. 2023, despromoção novamente. 2024... Deixa-me só recordar uma coisa. Eles ganharam uma taça UEFA. Certo? Já lá chego, sim, dos anos 90. Okay. É o momento mais curioso da sua história, digamos assim. Sim. 2024, época presente, 14º lugar, como eu falei há bocado, apenas 4 pontos acima da linha d'água. Como é que uma equipa passa de uma equipa que luta por títulos, vice-campeão, taça da Alemanha, de competições europeias, para estar às portas da terceira divisão alemã? Esta análise vai mostrar como é tão fácil destruir um clube de dimensão grande. Isto é muito interessante, porque eu digo que o Schalke 04 é a tempestade perfeita. Eu não tinha noção disto. Quando me pediram para fazer este trabalho, eu não tinha noção do que eu ia ter que escavar. Ora bem, mais uma ideia rápida. Quem é o Schalke 04? Estamos a falar de um clube, para a dimensão, com uma assistência média acima dos 60 mil. Um clube que, descendo da Champions League para a segunda divisão, não baixou a assistência média. Não, a assistência do Schalke não baixa. Mas isso também só em contexto alemão, não é? É verdade. Adeptos super apaixonados. O clube tem cerca de 170 mil sócios. É o 5º clube do mundo com mais sócios. Sabes que são todos 4? Epá, eu vou ao nosso Benfica, não é? Benfica. O Bayern Munique tem mais sócios que ele. Correto, o Bayern. Mas já não faltam todos. Vou aí ao Flamengo, se calhar. O Flamengo, correto. Falta tu. Real Madrid. Boca. O Boca. Boca. O clube também é famoso, e agora fazer alusão à tua camisola, pelo famoso derby do... Como é que se chama o derby entre o Schalke e o Dortmund? Pela zona eu diria que era o derby dos mineiros, assim qualquer coisa, mas... Derby do Reno, ou o derby do Rio, porque é o rio que separa Dortmund de Gelsenkirchen, da River Derby. Ora, nota que o Schalke e o Dortmund têm entre si 184 jogos, sendo que são 71 vitórias para o Schalke, 63 para o Dortmund, ou seja, o Schalke está em vantagem, pequena mas está, e 48 empates. Schalke tem muitos craques na sua história, mais recentemente, jogadores que saíram como Neuer, Sané, Ozil, Gundogan, Weston McKennie, Matip, já lá chegamos. E para finalizar esta apresentação sobre o que é o Schalke, títulos, Bundesligas, sabes quantas? Sei que por acaso sei, não vou fingir, são 7. Sendo que a última foi em 58, é verdade, mas são 7 Bundesligas para todos os efeitos.
5 taças da Alemanha, a última em 2011, uma Supertaça da Alemanha, em 2012, como referi há pouco, uma Taça da Liga Alemã em 2006, o troféu já extinto, mas é um troféu oficial, tal como... Pois é, já não há Taça da Liga. Não, já os mudaram. Durou pouco tempo, acho eu. E os 3 campeonatos da segunda divisão, e o seu troféu de maior orgulho para o Schalke, em 97, o Schalke venceu a Taça UEFA contra o poderoso AC Milan, que é o único troféu europeu na história do Schalke. Ou seja, tinha a ideia que era contra o Inter de Milão, por acaso. Só se eu fiz a minha pesquisa mal, mas eu acho que Mas pronto, não vamos por aí. Ou seja, estamos a falar de um clube que tem 60 mil adeptos todas as semanas, um clube que já foi campeão alemão, com troféus europeus, quase toda a sua história teve na primeira divisão e está às portas da terceira. O que aconteceu? Parte 1. Problemas de gestão. Entre 2015 e 2018, o Schalke teve ótimas equipas, com ótimos jogadores, daí ter prestações para chegar à Europa. Ora bem, problema, não conseguiu fazer boas vendas. O Schalke deixou que vários jogadores saíssem a preço de zero. O total que prefaz o valor que eu fiz por alto, e depois também pesquisei noutros sites, de cerca de 200 milhões de perdas. Ora, em 2016... Saíram custo zero, é isso que estás a dizer. Exatamente. Em 2016, Joel Matip, com 23 anos, assina pelo Liverpool a custo zero, após mais de 200 jogos da Bundesliga, mais provas europeias. Um central de 23 anos, com provas na Bundesliga, mais copas europeias, valia facilmente 30 milhões. Facilmente. Isso foi em que ano? 2016. 2016, sim, já se praticavam esses valores. Sim. Vindo da Bundesliga e com experiência de Champions. Então não é. Então, eu estou a reunir isto, a queda deles começou há cerca de 3 anos. Eu vou apenas dar alguns exemplos, que eu poderia dar mais. 2017, Said Kolasinac, formado na academia, mais de 100 jogos no clube, sai para o Arsenal a custo zero. Lateral esquerdo, sim. 2018, Max Meyer, na altura uma pérola do futebol alemão, sai para o Crystal Palace aos 22 anos, após 150 jogos pelo Schalke, a custo zero. E esse menino, olha, era outro que se esticava mesmo o preço ali para os 30, 40. Pois é, ainda por cima irem para a Premier League. Ui. 2018, Leon Goretzka, formado na academia também, ou seja, nem comissões havia para outros clubes, sai para o Bayern. A custo quanto, Bruno? É o zero. Um jogador que eu por acaso fui ver mesmo, na altura estava avaliado em 55 milhões. Pois. 2020, Alexander Nubel, 22 anos, guarda-redes, formado na academia, sai para o Bayern a custo zero. Neste momento é o titular do Stuttgart e é um dos melhores guarda-redes alemães da Bundesliga. Passou pelo Mónaco, se não estou em erro, ainda andou por França. Sim. Mas ele está agora a afirmar-se. Mas teria saído para o Bayern, se calhar por 10, 15 milhões, facilmente. Na altura falou-se muito que ele poderia ser o substituto de Neuer, não é? Neuer, que curiosamente também veio de Schalke, não é? Verdade, mas numa altura que eles conseguiam vender. Sim, eu não puxei a cassete tão atrás. Aliás, porque na altura os negócios faziam-se bem feitos. Ou seja, parte 1 do problema do Schalke é não souberam vender os seus jogadores. Há atenção de Benfica e Porto. Benfica vende muito bem e Porto anda a tremelicar. Sporting fantástico. Faz logo lembrar e lá está, contextualizando a coisa, aqui na nossa realidade portuguesa, tu consegues olhar muito para este Schalke e recordar-te do Porto, que tem perdido grandes pérolas, não é? Confere. Não é que sejam criados no Dragão, mas são jogadores que vão buscar... Alguns sim. Mas que vão buscar às Américas, à América do Sul, e depois não os conseguem vender e deixam-nos ir embora a custo zero. Portanto, é abrir a pestana e ver que há estes exemplos aí pelo futebol europeu. Eu compreendo que pontualmente, o caso do Grimaldo não me chateia demasiado. O Grimaldo teve 7 anos e meio no Benfica. Mas pelo rendimento, não é? Não, porque o Grimaldo ajudou que o Benfica chegasse aos oitavos da Champions, aos quartos da Champions, a ganhar títulos, que depois, por sua vez, ajudava a valorizar outros jogadores também. Tu teres pontualmente um caso desses, ajuda a valorizar uma equipa. Porque aquilo que eles dão a outros. Agora, não pode ser recorrentemente. Sim, não, recorrente é que é... Eu custa muito ver o Grimaldo sair o custo zero, para já porque gostavam muito do jogador. Começa logo por aí. Sim. Não é? Vamos logo por aí. Mas depois ver a qualidade
E está bem que deu rendimento e percebo a tua ordem de ideias nesse sentido. O rendimento foi fantástico que ele deu no Benfica. Mas depois sair a custo zero custa sempre ali. O caso que eu dou sempre do Jonas. O Jonas também não custou dinheiro quase, nenhum aliás, a custo zero. Mas o Jonas não deu rendimento financeiro. O Jonas foi melhor aquele do campeonato e deu títulos ao Benfica. E os gols do Jonas ajudaram o Benfica a ficar a lugar de Champions para depois receber o dinheirinho da Champions. Também fez crescer muitos jogadores à volta dele. O Félix, por exemplo. O Félix é logo... Se tu tens uma capacidade de volta e meia de vender grandes craques e fazer muito dinheiro, fantástico, podes dar ao luxo de ter isto. Agora, não podes é dar-te ao luxo de girar à volta disto. Pois, é isso. Muito bem. Parte 2 de 4 rápidas. Deixa-me só dizer uma coisa, César. Tu ainda tens aí mais lista de jogadores que foram vendidos ou que não foram vendidos? Não, eu só pus estes porque passaram a ser os mais valiosos. Mas a lista... Fala. Eu pesquisei uma coisa muito simples que foi ver os jogadores mais caros vendidos por parte do Schalke 04. E a ordem de ideias que eu tenho aqui é o Leroy Sané para o City por 52 milhões. Quando? Já foi há uns anos valentes. Já foi para aí há uns 7, 8 anos. Há uns 7 ou 8 anos. Sim. Por acaso não tenho aqui a data. Fui mesmo só aos valores. Foi o Draxler para o PSG, 43 milhões. Sabes que é o Draxler, não sabes? Ouvi falar, mas um pouquinho. Sim. O Neuer, que já foi há muitos anos, há mais de uma década, diria eu. 30 milhões para o Bayern. Ozil, 5 milhões para o Werder Bremen. Mau negócio. Mau negócio, sim. E isto tudo, olha, Rakitic, 2,5 milhões de euros para o Sevilha. Mas pronto, isto também já lá vão há alguns anos. Sim. E se calhar não se esperava que Rakitic bolas. Mas só estes jogadores que eu tenho aqui faz 137 milhões de euros. Ou seja, eu acho que eles têm uma dívida a chegar lá aos 200 milhões de euros. Não é? Eu chego à dívida já. Mas só por aí tu consegues ver o que eles não faturaram. E a nível de finanças, qual é a coisa que tu podes juntar ao não faturar para correr mal? O pior restaurante é aquele que não fatura e gasta muito dinheiro em fornecedores. Ora. Vamos aos fornecedores. Vamos lá, tá bem. Parte 2. Ora bem, abri aqui a minha paginazinha. Entrada dos jogadores entre 2015 e 2022. Só alguns nomes para o ar. Brel Embolo, extremo. Estás familiarizado? Do Basileia? Exato. Atualmente no Mönchengladbach, comprado a Basileia por 26,5 milhões, vendido ao Mönchengladbach por 11 milhões. O que é que se passou aí? Enganaram-se a preencher o cheque aí, foi? Pois, não sei o cheque de finanças. Nabil Bentaleb, Tottenham, sim. comprado a Tottenham por 19 milhões, sai para o Newcastle a custo zero. Franco Di Santo, muito conhecido para os jogadores do FM, comprado na altura ao Werder Bremen contratado por 6 milhões e depois sai a custo zero. Foi para o Brasil, foi contratado ao Werder Bremen e depois acabou por si para o Brasil. O Atlético Mineiro, acho eu. Konaplyanka, muito conhecido, ucraniano, comprado ao Sevilha por 12,5 milhões, vendido ao Shakhtar por 2,5 milhões. Sebastian Rudi, comprado ao Bayern de Munique por 16 milhões em 2016, sai 3 anos depois a custo zero para o Hoffenheim. Eu tinha aqui mais exemplos de números um pouco mais pequenos. Ora, o Schalke, para além de não vender bem, não comprou bem e gastou muito dinheiro. Tempestade perfeita a anunciar-se. Parte 3. O que é que aconteceu em 2020? 2020. Covid? Correto. E estamos a falar de um clube que está a fazer muito maus negócios e que, de repente, perde uma das suas forças, que são os seus adeptos. Mas mais, é por isso que eu digo que isto é a tempestade perfeita. Clemens Tonnier, dono de fábrica de retalho alimentar. Não estava lá à espera desta agora. Não, agora não. E que é parcialmente, ou era à data, dono do Schalke. Porque na Alemanha, como sabemos, temos a regra dos 50+1. Sendo que, nota, essa regra, eu estive a estudar, pode ser parcialmente quebrada se a mesma pessoa tiver a investir e tiver um lugar no board durante mais de 20 anos seguidos. Que era o caso deste senhor. Ora bem, Clemens Tonnier, conhecido como Barão da Carne na Alemanha, presidente do Schalke na altura há cerca de 20 anos e investidor há 26, viu-se envolvido num escândalo durante a pandemia do Covid, quando 1.000 dos seus 6.500 trabalhadores contraíram Covid, sendo que a empresa não estava a cumprir com as regras decretadas pelas autoridades.
Isto iniciou uma campanha dentro da Alemanha contra este senhor, ao qual juntamente saíram saídas menos infelizes publicamente que este senhor disse sobre as campanhas anti-Covid e tudo mais, e criou-se toda uma nuvem negra à volta deste homem. Long story short, este homem acabou por se demitir. O homem que estava há 26 anos no board do Schalke. E então o Schalke perdeu uma fonte de rendimento. Exato. Ou seja, estás a vender mal, estás a comprar mal, perdes o teu investidor de 26 anos e agora não tens público. Os teus 60 mil. Tempestade perfeita. Exato. Como tudo pode acontecer. Eu delirei a fazer este trabalho. Estás a ver, Bruno? Como tudo pode acontecer. Bem, eles vão descer a divisão, portanto, não é? É isso que queres anunciar já. Pois não sei. A pandemia tirou os adeptos do estádio e o Schalke depende muito dos seus fãs, como tal a sua ausência afetou as contas dos clubes durante cerca de 2 anos. Como afetou as contas de outros, como o Benfica, o Sporting e o Porto, mas o Benfica e o Sporting e o Porto são muito mais independentes, digamos assim, do que o Schalke. Parte 4. Esta instabilidade está associada também aos muitos treinadores. Ora, acontece que desde 2016 até os dias de hoje, o Schalke teve 10 treinadores, mais 3 ou 4 interinos. Sim, é fase de transição, não é? Quando isto ocorre, tu em 8 anos tens 10 treinadores, é impossível estabilizar. E vais acabar a ter uma Michelândia de jogadores contratados por vários treinadores que não vais ter um sistema de base. Claro. E até os jogadores vão estar muito a ver o projeto como deixa fazer uns joguinhos, destacar, põe-me a andar. Ou seja, tens estabilidade de jogadores, estabilidade de treinadores, estabilidade financeira, está tudo a arder. Está a casa a arder mesmo. Está a casa a arder. E assim se quebra toda a cola de um clube, de um staff, de treinadores e toda uma lógica de trabalho. É um clube à deriva. Qual é o pior cenário possível? Que eu espero que não vá acontecer. Que agora é assim, eu também não esperava que chegássemos aqui. Mas este cenário existe e tem que ser anunciado. A estrada está feita, agora é só eles desviarem-se do caminho. Vá. Atualmente o Schalke tem uma dívida de quase 200 milhões. Caso que neste momento não há modo de os pagar. Porque o plantel do Schalke não tem ninguém que valha isto, nem pouco mais ou menos. Isto é importante que se diga. Caso o clube caia para o 3º escalão da Alemanha, qual o risco de não se poder inscrever? Exatamente. Pois as regras das dívidas daquele escalão não permitem dívidas com esta dimensão. Não sei ao certo qual é que é o valor, mas não pode ser o valor de 200 milhões. Tem que ser o valor associado à dimensão da divisão. Ou seja, neste caso, caso o Schalke deixe a divisão, restam 2 opções. Ou magicamente arranja 200 milhões com investidores, com a revender o estádio e tudo. Também há essa dificuldade, não é? Investidores externos também... Ou faz o que aconteceu, por exemplo, com o Rangers, e já aconteceu com outros clubes alemães menos conhecidos, refunda o clube, vai para as distritais e começa de baixo. Pois é. E isto pode acontecer. Só para frisar, estão a 4 pontos disso acontecer, não é? Estão a 4 pontos disso acontecer. Eu quero acreditar que não vai acontecer. Olha, a verdade seja dita, e eu recordo muitas vezes, lá está, eu já disse aqui várias vezes, sou um maluco do FM e gosto muito de jogar FM. E a escola de formação do Schalke era de onde saía muito jogador bom. Muito jogador bom mesmo. O último, até me recordo que é um Odreago, ou assim qualquer coisa, que foi para o Salernitana por meia dúzia de trocos. E é um grande jogador. Penso eu, acho que não estou aqui a dizer asneira nenhuma, mas para a semana também confirmo isso, se não for a verdade. Portanto, é por aí que as coisas também não correm bem. Quando tu tens uma escola de formação, e era das melhores na Alemanha, era das melhores, e não consegues dar rendimento a isso, epá, tu vês o exemplo em Portugal, não é? Benfica, não, até vou dizer um bocadinho mais longe. Sporting tinha uma formação fantástica e depois tornou-a um bocadinho mais perclitante, não é? Ainda não tínhamos utilizado a perclitante. Foi não. O Benfica que agora está nos píncaros da formação, não é? E o Porto aí de uma maneira um bocadinho mais diferente, mais oscilante, não é? Mas isso é a base de teres um clube estável a nível financeiro, a nível desportivo. O Braga que ambiciona isso, claramente. O Braga que já vai tendo alguns jogadores formados. O Rui Costa, num daqueles programas a cada mercado de transferência que o Rui Costa faz, ele frisou isso uma vez. A importância de vender jogadores da academia, porque são jogadores com lucro 100%. Que o clube não paga pela compra e quando revende não paga. Porque há muitos jogadores que tu vendes que tens 10% de uma futura venda,
depois tens direitos de formação para outro clube. E assim se perdem milhões nestas taxas e taxinhas. Parece o PS. É mesmo. O produto da casa vendido é lucro 100%. Não? É fantástico. Olha, só dar um reparo, para a gente não vir fazer erratas para a semana. Realmente eu tinha a minha correta exatidão no Muito Inter bem. de Milão. É verdade, foi um Foi o igual. Inter. Foi o Inter de Milão, não foi contra em 96-97, não foi que eles ganharam a Taça UEFA. Foi, então vi mal. Foi nas grandes penalidades, empataram um igual e depois nas grandes penalidades ganharam. Eu tinha lido isso algures e até me recordo qualquer coisa desse jogo. Verdade seja dita. E no fundo sobre o Schalke é interessantíssimo como um clube de dimensão de Champions e que estava sempre no top 5, top 6 da Alemanha, consegue por má gestão a vender, má gestão a comprar, um escândalo do seu presidente e depois o Covid, as fragilidades dos alicerces vão todos por aí abaixo. E agora tem uma dívida de 200 milhões e agora está o barco a arder. É interessantíssimo. E eu estive a ver o 11 utilizado habitualmente pelo Schalke, tu não tens nomes lá que se destaquem. Ainda para mais isso. Tu não consegues vender ali um jogador, se calhar, é mais de 10 milhões. E já estou a esticar, acho eu. Só se for um puto com alguma qualidade, no sub-21 da Alemanha, Exato. coisa assim. Mas olha, vai ser uma cena para ver os próximos episódios. Excelente trabalho, César. Gostei muito de ficar informado sobre este Schalke 04 e vou prestar um bocadinho mais atenção a este clube. Que é para ver se eles se safam ou não. Olha, notas soltas, tens aí alguma coisa? Tenho uma nota andinha mais alongada, porque assim o merece, que é sobre Artur Jorge. Artur Jorge, que infelizmente faleceu esta semana, para muitos é um desconhecido. Porque já passou algum tempo desde das suas últimas intervenções futebolísticas, mas para mim não é um desconhecido todo, curiosamente, e para ti acredito também não seja. Sim. Artur Jorge nasceu no Porto e foi no Porto que representou e que atingiu o auge da sua carreira como treinador, mas antes disso também foi jogador. Foi um jogador muito irreverente, que passou por Coimbra e passou pela Luz, jogou com o Eusébio. Artur Jorge era um poeta treinador, era um indivíduo muito ligado à história, à filosofia, inclusive tirou uma licenciatura em filosofia, foi sindicalista, esteve muito ligado aos direitos dos futebolistas como profissionais, foi presidente da Liga de Clubes, não, do sindicato, foi instrutor de línguas germânicas, curiosidades, tem um lugar na história do futebol português como o primeiro treinador português a ganhar a Champions, isto em 87 com o Porto, frente ao Bayern Munique. Como jogador lá a Raba Macher, de calcanhar. Exatamente. Como jogador, só notas, tem mais de 200 golos na sua carreira, jogou pelo Porto, pelo Benfica, pelo Belenenses e ainda pelo Rochester Lancers, dos Estados Unidos. E ainda foi Ele chegou a ser o melhor marcador da nossa liga, acho eu. Por duas vezes. Duas vezes pelo marcador do campeonato. Como treinador, lá está, bicampeão nacional pelo Porto e o seu auge a ganhar a Champions. Teve passagens ainda pela Seleção Nacional, foi selecionador da Suíça também, treinou o PSG, onde foi campeão no PSG. Fizeram uma homenagem no jogo do PSG este fim de semana. Treinou o Vitesse, o Tenerife, curtas passagens. Ele no PSG é muito, muito respeitado. Treinou o Matra Racing, um clube francês que foi um projeto que depois se extinguiu, curiosamente, Portimonense, até que acabou também nas Arábias, como lá no Algéria e no Al-Sennar e tudo mais. Artur Jorge, que no mundo da luz não é muito bem visto pela sua passagem como treinador, pois desmanchou uma equipa de campeões. Tony foi campeão, Tony foi tirado do treinador do Benfica contra muita gente, veio Artur Jorge e desmanchou a equipa do Benfica que tinha sido campeã. Trouxe uma crise e a entrada de Artur Jorge no Benfica marca o começo do Vietnã no Benfica. O famoso Vietnã de 11 anos. Independentemente disso, é um detalhe. Artur Jorge é um histórico do futebol português e perdeu-se um grande treinador. E viu-se no funeral, nas imagens, a quantidade de gente que lá foi àquele funeral, gente muito pesos pesados do futebol português. Ainda assim, perante essa má senda de jogos que fez no Benfica, gostei muito, mas mesmo muito, da homenagem que o público da Luz fez ao Artur Jorge, porque nós sabemos que existe sempre aquele povo... Eu estava com medo disso. Estava com receio quando vi aquilo. Eu estava a ver com o Agostinho e disse, olha, isto vai haver views aqui, vai haver aqui. Mas não, foi ao Artur Jorge e ao outro senhor que, peço desculpa, mas não me recordo o nome, mas também muito ligado à Luz.
Mas gostei que o público tivesse respeitado aquele momento de forma exímia, por acaso, brutal. Surpreenderam pela positiva também. Mesmo. Porque normalmente a gente só se recorda dos resultados e aquilo que foi mau, pronto. Mas foi bom. Olha, a minha nota solta é que Portugal quase que foi campeão do mundo de futebol de praia e o quase ficou muito distante porque ficou para aí nos quartos ou oitavos, sei lá. Mas foi mau porque perdemos contra. Está bem que é uma poderosíssima equipa da Bielorrússia, mas A Bielorrússia tem costa. Há praia na Bielorrússia, não sei. epá, também não deve haver aí, sei lá, na Ucrânia. Pois não há, estou a ver. A Ucrânia. Bielorrússia não tem praia. Como é que nós perdemos com estes gajos? E pá, Pá? perdemos contra os gajos que nem praia têm. No futebol de praia. Estão rodeados pela Ucrânia, Polónia, Lituânia, Rússia e é isso. Eu acho que. Mas desses países, quem é que tem praia? Eles vão lá e jogam na praia, de certeza. Bom, De certeza que é por aí. Claro, direto. então. O Não, TGV. mas foi pena, estava com expectativas elevadas para o Campeonato do Mundo que se está a ser realizado no Dubai, mas as coisas não correram bem. Pronto. Olha, é só essa nota triste que trago. Outro reparo rápido, atenção aos treinos da Fórmula 1 que já começaram no Bahrein, já há imagens muito interessantes e a época está a começar a aquecer. Já sim senhor, e está apimentado ali com uma asa dianteira nova da Mercedes que parece que vai fazer furor, pelas cores das equipas novas. Mas o nosso especialista, que neste momento deve estar no Dubai a ver os treinos, a qualquer momento dá-nos uma indicação do que se passou por lá. Bem, olha, acho que é tudo por esta semana. Estamos aí prontos. Atualizo o resultado ao intervalo do Rio Ave Sporting 2-2. Um jogo muito bem mexidinho. Mas olha, só para dar aquela nota final, é estes jogos que, se o Sporting ganha, ainda cresce mais. O Sporting já está a jogar bem, mas se ganha estes jogos mais perclitantes, mais difíceis, dá aquele ânimo. Jogo de domingo à noite, frio em Vila do Conde. A chover e uma ventania que tu nem imaginas. Ninguém Mas merece. pronto, depois falaremos desse jogo também, de certeza absoluta. Um abraço para todos. Abraço. E pratiquem desporto, não é? Sem Vejam moderação. desporto, mas sem qualquer tipo de moderação. Isso é que é preciso. Abraço. Tchau.